Bom dia, meus amores. Que Deus abençoe o dia de vocês, certo? Olha para aqui para mais uma aula. E hoje a gente vai ver mais um assunto novo, que é decomposição de um número natural em fatores primos. Mas não se assustem, né? É um título grande, mas vocês vão ver que não é um assunto difícil. Agora, como eu disse, né, quando eu fiz a correção, que os assuntos que a gente viu anteriormente, critérios de divisibilidade e números primos, eles são essenciais para esse novo conteúdo que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Então, vocês precisam estar bem atentos, certo, amores? Mas, assim, vocês já conhecem essa palavra decomposição, não é? Quando a gente estudou o sistema de numeração, né, a gente tinha questões que sempre pediam, faça a decomposição do número, né? Então, o número 123, como é que fica fazendo a decomposição? 100 mais 20 mais 3, não é isso? Isso quando a gente estudou lá. Só que agora a gente vai aprender uma decomposição através de multiplicação, né? Porque se eu estou falando de fatores, agora é multiplicação. Então, assim, vamos lá, né? Todo número natural maior que 1, ele pode ser decomposto em um produto de 2 ou mais fatores. Ou seja, todo número, eu posso fazer a decomposição desse número através de uma multiplicação, e esses fatores, eles serão números primos. Aí eu trago o exemplo para vocês do 24. Como é que eu faço a decomposição do número 24 em fatores primos? Bora lá. Então, quando eu penso no 24, eu penso em uma multiplicação. Que multiplicação eu vou encontrar o 24? Aí eu coloquei, tem outras multiplicações, certo? Eu coloquei aqui 4 vezes 6. A gente sabe que tem 3 vezes 8, 2 vezes 12, então tem outros. Eu trouxe esse daqui. Então, 24 é igual a 4 vezes 6. Até aí tudo bem? Tranquilo, né? Mas só que o número é o quê? O assunto é o quê? Decomposição em fatores primos. 4 é primo? Não. 6 é primo? Também não. Então, significa dizer que existe uma outra multiplicação que eu vou encontrar o 4, né? Por exemplo, existe alguma outra multiplicação para encontrar o 4? Existe, que é o quê? 2 vezes 2. Então, no lugar do 4, eu substituí por 2 vezes 2. Existe outra multiplicação que eu encontro como resultado 6? Existe. Tá aqui embaixo, ó, 2 vezes 3. Tá vendo? Aí eu pergunto a vocês. Agora, 2 é primo? Sim. 3 é primo? Sim. Então, significa que todos esses fatores aqui agora, eles são o quê? São primos. Então, significa dizer que eu posso escrever o número 24 através de um produto de fatores primos. Eu posso escrever o número 24 através de uma multiplicação, onde todos os fatores são números primos. Porque se a gente multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Quando eu faço a multiplicação desses fatores, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar o 24. Então, vocês entenderam? A decomposição de um número em fatores primos nada mais é do que o quê? A gente escrever de uma forma diferente, escrever através de uma multiplicação, onde todos os fatores dessa multiplicação são primos. Vamos lá. Na decomposição do 24, que ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, todos os fatores são primos. Até aí tudo bem? E assim, eu posso representar, né, todos esses números aqui da seguinte forma. Vocês estão vendo que o 2, ele se repetiu 3 vezes? Então, eu coloco o 2 aqui, que está de verde, que é o número que se repetiu, e vocês estão vendo que o 3, que é a quantidade que o 2 se repetiu, ele está pequenininho em cima do 2. Esse 3 aqui, ele é chamado de expoente. 2 é o fator primo.
E 3, ele é chamado de expoente, é a quantidade de vezes que aquele fator está repetindo. Então, o fator, como eu disse, é o 2. Agora, ele se repetiu 3 vezes, então eu coloquei o 3 aqui, para não precisar, né, colocar 2 vezes 2 vezes 2. É uma forma simplificada de eu representar essa decomposição. E vezes 3. Como o 3 só se repete uma vez, eu posso colocar um 1zinho aqui em cima do 3, ou eu não coloco nada. Se eu não coloco nada, significa que ele só apareceu uma vez, certo? Então, aqui, 2 é o fator primo, 3 é o expoente, ele indica a quantidade de vezes que o 2 se repete. E o outro fator primo é o 3, certo? Essa é uma das formas da gente escrever a decomposição de um número, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos ver outros exemplos. Um número natural composto e diferente de zero, ele pode ser representado como um produto de fatores primos. Chamamos de representação fatorada do número. Então, o que a gente acabou de ver é chamado de fatoração, certo? Esse número decomposto, a gente pode dizer que é a forma fatorada desse número. É esse número decomposto. Aí ele traz outros exemplos. O 15. Qual é uma multiplicação que a gente encontra o 15? 3 vezes 5. O 3, ele é primo e o 5, ele é primo. Então, não existe outra forma de a gente representar. Seria 1 vezes 15, mas aí eu pergunto a você, 1 é primo? Ou 1 é um número composto? Não. Então, a gente não pode colocar 1 vezes 15, certo? 12. 12. Qual é a multiplicação que eu posso encontrar? Qual é a forma que eu posso fatorar, que eu posso decompor o número 12 através de fatores primos? Aí eu trago aqui, 4 vezes 3. Mas aí eu pergunto a vocês, 4, existe uma outra multiplicação para eu encontrar o 4? Existe, que é o quê? 2 vezes 2. E aí eu repito o 3, porque o 3, ele já é o quê? Ele já é um número primo. Então, a forma de eu representar, a forma de eu decompor o 12 em fatores primos vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 3. Você está vendo que no final, todos os fatores eles precisam ser primos? Então, bora, o 40. Qual é uma multiplicação que eu encontro o 40? 4 vezes 10. Mas 4 não é primo e 10 também não é primo. E aí eu vou e pergunto a vocês, qual é a multiplicação que eu encontro 4? 2 vezes 2. Qual é a multiplicação que eu encontro 10? 2 vezes 5. Então, qual é a forma de eu decompor o 40 em fatores primos? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. O número agora é 360. Uma multiplicação para encontrar 360. Existem outras, trouxe um exemplo só. 36 vezes 10. Aí eu pergunto a vocês, qual é a multiplicação que eu encontro 36? 4 vezes 9. Qual é a multiplicação que eu encontro o 10? 2 vezes 5. Pronto. O 4 não é primo, o 9 não é primo, e o 2 é primo e o 5 é primo. Essa parte daqui a gente já conseguiu fazer a decomposição do 10. Mas aqui não. Aí eu pergunto, qual é a multiplicação que eu encontro o 4? 2 vezes 2. Qual é a multiplicação que eu encontro o 9? 3 vezes 3. Aí aqui agora você vai perceber que todos os fatores são primos. Então, a forma de eu decompor o 360 vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, certo? Vamos aqui agora a mais um exemplo. 2.000. Uma multiplicação que eu encontro 2.000, que é o quê? 200 vezes 10. Uma multiplicação, porque 200 nem 10 são primos. Uma multiplicação que eu encontro 200, 20 vezes 10. Uma multiplicação que eu encontro 10, 2 vezes 5. Aí eu percebo que o 20 e o 10 ainda não são primos. Então, eu vou encontrar uma nova multiplicação para encontrar o quê? O 20, que vai ser o quê? 2 vezes 10. Uma nova multiplicação para encontrar o 10, que é o 2 vezes 5.
Nessa parte daqui, eu já tenho o 2 é primo, o 10 não é, o 2 é, o 5 é, o 2 é e o 5 é. Então, agora eu só vou precisar ainda encontrar uma multiplicação para o 10. Todos os outros a gente repete. Então, ficou 2 vezes. Agora, ó, uma multiplicação para o 10, que vai ser o quê? 2 vezes 5. Então, agora eu vou ter o quê? Que multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 5, vezes 5, tá bom? E aí eu pergunto a vocês, quais foram os fatores que apareceram aí nesse número? Foi o fator 2 e o fator 5. O fator 2, ele se repetiu quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, eu posso representar aqui, ó, tá vendo? 2 elevado a 4. E o outro fator que se repetiu foi o fator 5. Quantas vezes ele se repetiu? 3 vezes. Então, essa é a forma simplificada de a gente representar essa decomposição. Tá vendo? Então, quando o número ele tem muitos algarismos e é trabalhoso anotar todos os fatores, existe uma maneira de simplificar, que é através aqui, ó, tá vendo? Quando a gente repete o fator e coloca a quantidade de vezes que esse fator se repete, tá bom? O livro, ele traz um outro processo, né? Um processo mais prático para a gente encontrar essa decomposição, para fazer essa decomposição, para encontrar esses fatores primos. Bora lá. Que é através da fatoração. Então, fatoração é a decomposição de um número em um produto de fatores primos. Então, esse é um dispositivo prático, né, que é chamado de fatoração para decompor um número. Acompanhe no exemplo os passos para montar esse dispositivo. Então, o primeiro passo é o quê? Colocar o número que eu quero decompor, que eu quero fatorar, e passar um traço vertical do lado direito dele. Então, por exemplo, o número que eu quero fatorar é o 90. Eu quero encontrar, eu quero decompor esse número em fatores primos. Então, eu coloco ele e passo um traço vertical. Tá vendo? Pronto. Agora, eu vou dividir o 90 pelo menor divisor primo. Eu vou tentar dividir ele pela sequência dos números primos. E aí, eu vou primeiro ver o menor, eu vou sempre tentando dividir pelo menor. Eu sei que o menor número primo é o 2. Aí eu sei que 90 ele é par, então ele pode dividir por 2. E aí eu venho e coloco o 2 depois do traço, certo? Do lado do traço. E aí eu faço 90 pode dividir por 2? Eu sei que pode, né? E aí o que é que eu vou fazer? Aí eu vou dividir o quociente obtido pelo seu menor divisor primo e assim obter 1. Aí eu sei que 90 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 45. E aí o resultado dessa divisão eu vou botar embaixo do 90. E aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 45 e vou dividir também pela sequência dos números primos. Eu vou tentando pelo menor. Eu sei que 45 ele não é par, então ele não pode ir por 2. Então depois do 2, qual é o próximo número primo? É o 3. 45 pode dividir por 3, né? Porque 4 mais 5 dá 9. 9 pode dividir por 3. 45 dividido por 3 vai dar quanto? 45 dividido por 3 vai dar 15. Eu coloco o 15 embaixo do 45. Aí eu faço. 15 eu posso dividir ainda por 3? Posso. Aí eu coloco o 3 do lado do 15. 15 dividido por 3 vai dar quanto? 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 eu coloco embaixo do 15. Aí eu tenho agora 5. 5 eu posso dividir por 3? Não. 5 eu posso... Qual é o próximo número primo? Depois do 3, o 5. 5 eu posso dividir por 5? Posso. 5 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 1. Então, a minha conta agora, ela acabou, porque ela terminou no 1. Então, você está vendo? Eu vou pegar o número, vou dividir pelos números primos. Eu sempre procuro dividir pelo menor número primo. Quando não pode, eu vou para o outro. Então, 90 ele pode dividir por 2. O resultado dessa divisão eu coloco embaixo do 90.
Aí agora fica o 45. 45 eu não posso mais dividir por 2. Depois do 2, qual é o próximo número primo? O 3. 45 dividido por 3 dá 15. Aí eu coloquei o 15 embaixo do 45. E aí eu faço 15. 15 eu posso dividir por 3? Pode. Aí 15 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 5. 5 eu boto embaixo do 15. 5 eu não posso dividir por 3. Depois do 3, qual é o próximo número primo? O 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. E aí encerra a minha conta. Portanto, podemos escrever o 90 através do quê? De uma decomposição em fatores primos, através de uma multiplicação, onde esses fatores são números primos. Então, 90 eu posso escrever através do 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, ou, através de uma forma simplificada, 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Porque você vê que o 3 se repete 2 vezes, não é isso? Então, eu coloquei o 2. Como ele só aparece uma vez, eu posso colocar umzinho pequeno para indicar que ele aparece uma vez ou não. O 3, né, que é o fator, e a quantidade de vezes que ele se repete, eu coloquei o expoente 2 vezes 5. Bora lá. Aí eu trouxe outros exemplos. Então, aqui, o 630. Vocês estão vendo que de um lado tem os quocientes, né? Isso, os resultados das divisões. E depois do traço, do lado do traço, né? Do lado direito, a gente tem os divisores primos. Então, bora lá. 630. Lembre-se que a gente vai sempre procurar dividir pelos números primos. 630 dividido por 2 vai dar quanto? 315. Pronto. 315 eu paro agora e vou analisar ele. 315 é par? Não. Se não é par, eu não posso dividir por 2. Então, eu vou buscar um outro número primo. Depois do 2, qual é o 3? Aí, 315 pode dividir por 3? Pode, que vai dar quanto? 105. 105 ainda pode continuar dividindo por 3? Pode, que vai dar quanto? Vai dar 35. 35 eu posso continuar dividindo por 3? Não. Aí, qual é o próximo número primo? É o 5. 35 pode dividir por 5? Pode, que vai dar 7. 7, que é um número primo, só pode dividir por ele mesmo. Então, 7 dividido por 7 vai dar quanto? 1. Então, a minha fatoração, ela terminou porque eu cheguei no 1. E qual é a forma de eu escrever 630? 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7, ou 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 vezes 7, certo? Quando a gente multiplica 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7, eu tenho que encontrar quem? Eu tenho que encontrar o 630, certo? E uma outra fatoração, que é a fatoração do 400. 400 dividido por 2, né? Porque eu sei que o 400 ele é par. Então, 400 dividido por 2 vai dar 200. 200 é par, posso continuar dividindo por 2. 200 dividido por 2 vai dar 100. 100 dividindo por 2, porque 100 é par, pode dividir por 2, vai dar quanto? 50. 50 é par, pode continuar dividindo por 2. 50 dividido por 2 vai dar 25. 25 não é par. Primeiro, a gente teria que ver se ele poderia por 3. Mais 2 mais 5 dá 7. 7 não pode dividir por 3, então eu vou logo para o 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Pronto, terminou a minha fatoração. Então, a forma de eu escrever o 400 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Ou 2 elevado a 4, né? Eu me atrapalhei ali, viu, gente? 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2, certo? Então, essa é a forma da gente decompor um número em fatores primos. Esse processo é chamado de fatoração, certo, meus amores? Então, aqui, ó, a gente viu, né, como a gente fatorar. Mas através de uma fatoração, através de uma decomposição, a gente pode encontrar o número, não é isso? Por exemplo, eu tenho aqui, né, essa fatoração aqui, ó, esse número que está decomposto, 2 vezes 3 vezes 7.
Aí 2 vezes 3 vai dar 6, vezes 7 vai dar 42. Então, significa dizer que o número que está aqui fatorado, que está decomposto, é o número 42. Nessa situação aqui, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Qual é o número que está fatorado aqui? Aí, ó, se eu tenho 2 elevado a 2, significa que o 2 ele aparece 2 vezes. Se eu tenho 3 elevado a 2, significa que o 3 aparece 3 vezes, vezes 5. Então, eu faço 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9 e repito 5. Aí, 4 vezes 9, 36. 36 vezes 5 é 180. Então, o número aqui que foi fatorado, que foi decomposto, foi o número 180. Outro exemplo, 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 significa que o 5 ele se repete 2 vezes. Vezes 7. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 7, 175. Esse é o número que está decomposto. Eu trouxe isso para vocês porque a atividade que vocês vão fazer no livro, ele traz esse tipo de questão, certo? Então, assim, se for necessário, assistam mais uma vez, né? A parte que eu falo de fatoração, de que forma que vocês vão decompor. Lembrando, se é uma decomposição em fatores primos, significa que todos os fatores, eles precisam ser primos. Então, revejam também a parte de números primos. Tentem ver quais são os números, até o 20, quais são os números primos, né? Sempre quando vocês fizerem a fatoração, procurem colocar em um lugarzinho quais são os números primos, até o 20, porque aí você, quando você for fazendo a fatoração, você sabe que você vai tentando dividir pela sequência dos números primos. Lembre-se também que tem, às vezes, a gente vai até facilitar o nosso cálculo, lembrando dos critérios de divisibilidade. Né? Quando a gente vê um número de cara, a gente nem precisa fazer a conta para saber se ele é par ou não, né? Porque se ele, para ele ser dividido por 2, ele precisa ser par. Então, às vezes a gente tem um número lá. Então, eu vou precisar ter um número ímpar. Eu nem preciso fazer a conta para saber que aquele número ele não vai ser divisível por 2. Né? Então, aí eu já vou tentar ir para o critério de divisibilidade do 3, onde eu somo os algarismos para ver se aquele número pode dividir por 3. Então, não esqueçam também desses critérios de divisibilidade, porque eles vão ajudar vocês nesse processo da decomposição, tá bom? E não esqueçam, qualquer dúvida, a Pro está aqui à disposição de vocês. Viu, meus amores? Que vocês tenham um bom dia. Beijos!